Sinal profundo. Olhar para o céu. Restaurar a curiosidade. O espaço e a ciência, a curiosidade e a exploração se encontram. Sinal profundo. Olá a todos e bem-vindos ao Sinal Profundo. Este é o nosso segundo episódio e esperamos que não tenham perdido o primeiro, onde falámos sobre o caso bastante interessante da medusa de Alfena. E como já sabem, eu sou o Filipe e comigo está o João, o nosso co-host. Olá a todos, bem-vindos ao nosso segundo episódio. Hoje vamos entrar num tema que vive nas sombras e desde o início dissemos que queríamos dar um foco maior à Europa, mas há temas que simplesmente são demasiado relevantes para ignorar. Este é claramente um deles, os chamados Black Projects nos Estados Unidos, são demasiado fascinantes para não merecerem o seu próprio episódio. Aqui estamos essencialmente a falar de programas secretos, normalmente ligados à área militar, onde se desenvolve tecnologia muito avançada fora do conhecimento público. São projetos altamente classificados, acessíveis apenas a um número muito restrito de pessoas e empresas, que muitas vezes estão a anos-luz ou até décadas daquilo que conhecemos no dia-a-dia. São projetos realmente estranhos. Um dos exemplos mais conhecidos foi o desenvolvimento do F-117 Nightwalk em 1981, um dos primeiros aviões stealth dos Estados Unidos, um avião também muito desenvolvido. Este projeto foi conduzido pela Lockheed Martin através da sua divisão secreta chamada Skunk Works. A Lockheed Martin é uma das maiores empresas de defesa e tecnologia aeroespacial do mundo. Esta empresa realmente tem esta divisão mais secreta, onde trabalham em projetos ali fora do mainstream. Para além da Lockheed Martin, existem outras empresas profundamente ligadas a este tipo de desenvolvimento em segredo. Northrop Grumman, por exemplo, esteve por trás do B-2 Spirit, um bombardeiro stealth também, e a Boeing através da sua divisão de Phantom Works em conceitos como o X-45, um drone de combate autónomo. E aqui vamos colocar os links na descrição do episódio para que possam ver o que estamos a falar. João, é bastante interessante a forma como estas empresas privadas, não é, recebem estes contratos do Estado para desenvolver estes projetos. Parece que existe aqui uma dança entre empresas privadas e o Estado americano para desenvolver estes projetos. Exatamente, Filipe. Alegadamente, desde a década de 40, que existe uma íntima relação entre o conceito de projeto secreto, a íntima relação entre corporações privadas e laboratórios, empresas aeroespaciais na área da defesa, e o próprio governo americano, basicamente a CIA e o Pentágono. A questão é que todos estes projetos secretos, há várias camadas, portanto há várias camadas de secretismo. As primeiras camadas são aquelas que o governo conhece e sabe que está a financiar, e há as camadas mais profundas, teoricamente, que são aqueles Black Projects, que são muito compartimentados, ou seja, muitos dos whistleblowers que vêm a público que atualmente vêm falando destas empresas e desta ligação entre Pentágono e portanto, este tipo de corporações privadas, e começa a vir à baila muita coisa neste momento sobre isto. E estes projetos realmente são interessantes e também é interessante dizer, ou queria saber também a tua opinião, porque eles falam bastante que estas empresas realmente trabalham em tecnologias completamente novas para nós e desconhecidas. São tecnologias que podem ser, isto pode ser humano, pode ser de outro tipo de identidade, pode ser, isto tem muito, por exemplo estas empresas trabalham com tecnologias chamadas tecnologias exóticas. Exatamente, Filipe. Segundo declarações recentes por parte dos ex-cientistas, ex-militares, ex-CIA, alegadamente, parece que desde a década de 40, como já se disse aqui, se tem vindo a desenvolver projetos envolvendo novos conceitos da física quântica e tecnologia antigravítica desconhecida, o que no fundo vem reforçar a eventual possibilidade de vida extraterrestre inteligente a interagir com a Terra. Isto não passa de uma mera possibilidade, como é óbvio, ninguém aqui anda a abraçar conceitos de fanatismo, mas há que considerar isso, porque desde os tempos da presidência de Eisenhower, que são os anos 50, que se tem vindo a desenvolver projetos ultra-secretos e potencialmente ilegais, apenas com conhecimento de partes muito compartimentadas do governo, CIA e Pentágono.
Relativamente a essa questão específica, de que os projetos são interessantes e que envolvem tecnologias completamente novas e desconhecidas, companhias como a Lockheed Martin, como já falaste, a Northrop Grumman, a Boeing, entre muitas outras, tudo corporações privadas, são contratadas pelo governo americano para desenvolver aviões de combate e equipamentos aeroespaciais de vigilância e monitorização. E ao que parece podemos olhar para a complexidade destes contratos como para que uma cebola bem gorda, com dezenas de camadas. A primeira camada são os projetos que são públicos, como já dissemos. A segunda e a terceira camada são os projetos ditos secretos, mas sobre os quais o governo tem total conhecimento. E depois a seguir diria que vêm as seguintes 3 camadas da cebola, que são os projetos ultra secretos e mais fundo ainda estão alegadamente os ditos Black Projects. São estes projetos que os whistleblowers têm vindo a falar, ex-cientistas. Há também alguma criminalidade envolvida, alegadamente, porque alguns cientistas já foram ameaçados, perderam as carreiras, outros foram assassinados. Tem-se vindo a falar disso também. E atualmente muitos investigadores e jornalistas procuram saber sobre estes projetos de engenharia reversa aplicada à tecnologia exótica de rivais geopolíticos, tecnologia desconhecida ou até mesmo tecnologia extraterrestre. São as possibilidades. Ou isto são rivais a apresentarem as suas novas tecnologias, ou é uma tecnologia desconhecida por parte de não se sabe de onde nem de quem, ou é mesmo uma tecnologia extraterrestre avançada que veio visitar a Terra e que de alguma forma está a interagir. Muito interessante. É realmente muito interessante, não é? Esta possibilidade de haver tecnologias desconhecidas que nós não, que nós não conhecemos e que podem ter sido desenvolvidas neste tipo de projetos. E um dos casos mais conhecidos, não é? O de Bob Lazar, este americano. O Bob Lazar apresenta-se como um físico americano que afirmou ter trabalhado em sistemas de propulsão avançados, alegadamente num programa secreto americano, onde a sua função seria tentar compreender e replicar tecnologia desconhecida. Muito interessante este caso do Bob Lazar. Na verdade, quem é Bob Lazar? Vou tentar ajudar-vos recorrendo aqui às minhas sources, aos meus ficheiros. Aqui está. Bob Lazar é uma das figuras mais mediáticas e controversas associadas aos fenómenos aeroespaciais não identificados, como por exemplo os fenómenos UAP e UFO, em português fenómenos OVNI. E em 1989 afirmou ter integrado um programa altamente classificado ou secreto numa instalação designada DS-4, alegadamente localizada nas proximidades da Área 51, onde dizia trabalhar em engenharia reversa de veículos de origem não humana operados pelo governo dos Estados Unidos. Segundo o seu testemunho, a tecnologia desses veículos recorria a um sistema de propulsão baseado na manipulação da gravidade e no isótopo estável do elemento 115, um elemento que, à época, ainda não tinha sido sintetizado em laboratório. Portanto, estamos a falar aqui de um elemento 115, estamos a falar também de novas leis da física quântica, coisas que anteriormente não eram conhecidas e eram tidas como meramente fantasiosas e ficção científica. Hoje começa-se a descobrir que a física quântica poderá revelar muitas boas novidades, inclusivamente este tipo de tecnologias. Embora décadas mais tarde o elemento 115 viesse a ser oficialmente descoberto e denominado Moscóvio, as propriedades descritas por Lazar nunca foram confirmadas pela comunidade científica. As revelações de Lazar desencadearam uma rápida e intensa campanha de descredibilização, marcada pela contestação do seu percurso académico, do seu historial profissional e pela exposição de aspectos da sua vida pessoal, amplamente amplificados pelos principais meios de comunicação social, obviamente para tentar descredibilizar tudo o que tenha sido dito por esta testemunha que alegadamente teve contacto direto com tecnologia, neste caso extraterrestre. Apesar da ausência de provas públicas que validem as suas alegações, o seu testemunho continua a ocupar um lugar central no debate sobre programas secretos, chamados Black Projects, engenharia reversa e a eventual recuperação de tecnologia de origem não humana, o que poderá indicar tecnologia extraterrestre, eventualmente. Esta versão aproxima-se do estilo de uma reportagem documental ou de um artigo de investigação, mantendo
um tom objetivo e evitando afirmar que factos e alegações que permanecem sem confirmação possam vir a ser desvendados. Outro nome frequente referido, sem ser o Bob Lazar, é o David Grush, um ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos, que em 2023 ele afirmou, sob juramento, que existiam programas classificados dedicados à recuperação e estudo de veículos de origem não humana. Então, e quem é David Grush? Bem, David Grush é um antigo oficial de inteligência militar dos USA, que entre 2019 e 2022 representou agências de topo na UAP Task Force, o órgão do Pentágono que investiga UFOs, ou OVNIs, neste caso, com base em auditorias e entrevistas a mais de 40 fontes oficiais, nomeadamente cientistas, ex-militares, pessoas envolvidas. Grush denunciou a existência de programas secretos de reparação de destroços e engenharia reversa de naves de origem não humana, mantidos ilegalmente fora de controle do Congresso. Sob juramento, afirmou ainda que material biológico não humano foi recuperado nestas operações, embora tenha ressalvado que nunca viu tais provas diretamente. O seu impacto no panorama atual foi revolucionário porque Grush utilizou os canais legais de denúncia, levando o Inspetor-Geral da Inteligência a considerar o seu caso urgente e credível. Portanto, isto nos dias que hoje correm é um feito inestimável, porque é muito fácil desviar atenções e abafar situações. Portanto, é um passo em frente. Ao testemunhar perante o Congresso em 2023, sob risco de prisão por falso testemunho, ele retirou o tema UFO da ficção científica e transformou-o num debate sério de segurança nacional, orçamento e transparência democrática, envolvendo, portanto, republicanos e democratas juntos nesta causa. Embora o Pentágono negue as acusações, a sua ação gerou uma pressão bipartidária inédita por novas leis de desclassificação de arquivos que continua a moldar o debate político atual. Isto realmente é uma coisa... Ui. Exatamente, isto não é um claim que seja um claim normal. Ele está basicamente a dizer que existem programas classificados dedicados à recuperação e estudo de veículos de origem não humana. Isto é... Exatamente, Filipe. É importante que os nossos ouvintes compreendam de forma clara que isto não é um tontinho qualquer no canal História a falar de extraterrestres e de teorias dos ancestrais. Não é nada disso. Estamos a falar de pessoas envolvidas efetivamente em projetos governamentais ou intergovernamentais, pessoas que tiveram ligadas de alguma forma contacto com tecnologia desconhecida, em projetos ultra secretos que estão agora a vir à baila. São pessoas totalmente credenciadas e estão a pôr em causa as suas carreiras e eventualmente até a sua segurança e a das suas famílias. Portanto, eu acho que estamos num momento em que a informação hoje em dia corre tanto, é tão fácil haver um leak, que não há grande volta a dar a isto. E então é o que se está a passar, basicamente. Estamos a tentar perceber que azáfama é esta, não é? Sim, exatamente. Isto é um caso, mas é um caso, isto do David Grush é um caso realmente um caso muito especial. O facto de ele estar a dizer que tem havido recuperação e estudo de veículos de origem não humana e pondo a sua carreira realmente em risco. Exatamente. Este congresso onde o David Grush jurou ter dito existir programas classificados não surgiu nada. Isto, pronto, não é uma coisa que realmente aconteceu agora. Foi o resultado de vários anos de atenção crescente em torno do fenómeno UAP-OVNI. Durante muito tempo, falar de OVNIs era algo associado à cultura popular, como nós todos já sabemos, aquela imagem do OVNI aqui e ali, aquele filme, pronto, aquela risada. Mas isso começou a mudar de forma clara em 2017, quando vieram a público vídeos captados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos, imagens reais gravadas por sensores militares, não é? Acompanhados por testemunhas de pilotos treinados e que, talvez mais importante, foram reconhecidas pelo próprio Pentágono após o fenómeno ocorrido e reportado em 2017. Surge uma crescente pressão entre os membros do Congresso a debater sobre o assunto UAP, não é? Como consequência, ocorreram, desde então, já 3 audições no Congresso sobre UAPs.
Do you believe that our government is in possession of UAPs? O senhor acredita que o governo norte-americano tem na sua posse UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. Sim, absolutamente. Através de entrevistas realizadas a mais de 40 pessoas nos últimos 4 anos. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Se o senhor acredita que estes veículos caídos foram recolhidos pelo governo americano, o que tem a dizer sobre eventuais corpos nas proximidades do evento ou no interior destas ditas naves? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Como já tive a oportunidade de partilhar numa entrevista da News Nation, sim, foram encontrados corpos e efetivamente foram recolhidos com os objetos. They, I guess, human or non-human biologics? E tratam-se de corpos humanos ou corpos não humanos? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Tratam-se de corpos não humanos e esta informação foi providenciada por pessoas que já estiveram relacionadas com este tipo de programas ou que ainda na atualidade trabalham para este tipo de programas. E João, depois de ouvirmos aqui neste excerto o David Grush a falar, e depois de tantos acontecimentos e imagens reportadas por militares e civis, consegue-nos dar aqui uma imagem de quais os fenómenos mais conhecidos? Portanto, a nível de mainstream e de fenómenos estranhos relacionados com objetos voadores não identificados, chamados os OVNIs ou os UAPs atualmente, existe em 1947 o caso de Roswell, que é o mais falado e é aquele que percorre, portanto... Um caso mítico quase, não é? Um caso mítico quase, toda a gente sabe, já toda a gente viu t-shirts de Roswell, já toda a gente viu podcasts a falar deste fenómeno eventualmente, já saiu nos mainstream media, já foi objeto de gozo, foi objeto de um motivo e um forte motivo para vender merchandising, enfim. Certo. Portanto, este fenómeno ocorreu em 1947, foi um incidente que ocorreu perto da cidade, neste caso da vila de Roswell. Foi um incidente que envolveu a queda de um objeto não identificado e, alegadamente, corpos também espalhados no chão, à partida resultado desse crash, né? E efetivamente não se sabe a tecnologia, a origem desse tipo de tecnologia, a origem desses corpos, desses seres, isto tudo alegadamente, porque mais tarde se veio a desmentir o fenómeno. O governo inicialmente tentou investigar a questão ou até esconder, e depois veio falar de balões atmosféricos e até vieram mostrar imagens de um soldado a agarrar um bocado de plástico de um balão atmosférico, quando no fundo a probabilidade disso ser mentira é enorme. Portanto, efetivamente em Roswell, depois de alguns relatos dos militares e pessoas envolvidas nestes Black Projects, efetivamente começa-se a perceber que Roswell se calhar foi realmente verdade, caiu qualquer coisa do céu ou do espaço com uma tecnologia desconhecida e que foram recolhidos corpos para posterior estudo, quer da tecnologia da nave, quer da própria biologia dos corpos. Isto tudo alegadamente, obviamente que nós não podemos assumir isto como sendo a verdade, mas também não nos venham com teorias de balões atmosféricos quando há N relatos de pessoas que viram algo realmente diferente. Depois, em 1997, temos as famosas Phoenix Lights, que foram umas luzes avistadas em massa por inúmeras pessoas, umas luzes que apareceram no céu em forma de triângulo, que atravessaram toda a cidade de Phoenix e até o próprio estado, até Tucson, portanto, desde Nevada, através de Phoenix, chegando a Tucson. Portanto, são 300 milhas. Portanto, foi por volta das 10h30 da noite e houve muita gente a ver, porque é uma hora em que ainda anda muita gente na rua. E isto está na internet, se procurarem mesmo no YouTube, veem certamente várias imagens. Obviamente algumas serão imagens falsas, serão aí. Temos que ter muito cuidado ao tentar filtrar tudo isto, porque nem nós que estudamos este fenómeno, ou que seguimos este fenómeno sob o ponto de vista amador, mas seguimos há alguns anos, ninguém aqui consegue discernir às vezes o que é AI e o que são imagens eventualmente reais.
E depois há outros casos, olha, em 2004 há o conceito do tic-tac, portanto é o fenómeno tic-tac, foi efetivamente desvendado em 2017 e que apareceu nos mainstream media, quando se ouvem dois pilotos em dois aviões caça norte-americanos, super entusiasmados porque focaram no radar e penso que na mira um objeto que se move de forma estranha, rápida e que a física não consegue explicar. Portanto, é o tic-tac, também está no YouTube se quiserem procurar. Sim, e o facto de existirem objetos a voar no espaço aéreo de diferentes países e que não assumem os radares realmente ou encontram-nos ou não os encontram. Isto não é um fenómeno só americano, há militares britânicos, há militares alemães, mesmo na altura do Nazi e de Hitler se fala muito deste tipo de fenómeno. Portanto, isto é um fenómeno que percorre todo o planeta e todos os cidadãos de todo o mundo poderão eventualmente alguma vez testemunhar um fenómeno deste tipo. Não é preciso seres americano para veres o UFO. E a minha questão aqui é, será que este tipo de... pronto, sem falar dos avistamentos, mas este tipo de empresas realmente que têm ali um departamento da sua própria empresa maior que trabalha nestes Black Projects, será que também existe na Europa? E temos países como o Reino Unido, a França e a Alemanha que têm capacidades tecnológicas e militares suficientes para desenvolver programas avançados e confidenciais, muitas vezes ligados à aviação, defesa e sistemas de inteligência. Temos empresas como a BAE Systems no Reino Unido e a Dassault em França ou a Airbus Defence and Space, que trabalham há décadas no desenvolvimento de tecnologia de ponta, grande parte dela longe do olhar público. Pronto, esta parte aqui da Europa realmente é interessante porque temos muita informação vinda dos Estados Unidos, mas também existe aqui este núcleo de empresas que trabalham em diferentes países, mas todos dentro da União Europeia, que poderá realmente também ter aqui um jogo interessante de tecnologia que poderá estar a ser desenvolvida e que não se percebe muito bem o que é, não é, João? Exato. O fenómeno não ocorre apenas nos Estados Unidos, que são por natureza um povo sensacionalista, patriota e com muito orgulho na sua liderança e influência ocidental, como já toda a gente sabe. Por esse mesmo motivo, às vezes parece que este tipo de fenómenos e Black Projects apenas sucedem na América e isso não corresponde à realidade, dado que existem muitos relatos, testemunhos civis e oficiais e casos espalhados por todo o globo, incluindo a Europa, China, Rússia, Austrália e a Ásia, os quais poderemos abordar num futuro próximo, mas que efetivamente são casos marcantes e que deixam um grande ponto de interrogação em vários pontos do planeta, não é só nos Estados Unidos. Depois de ter analisado algum destes sites, destas empresas, reparámos, né, que a Dassault tem um avião de aparência estranha, chamado o Neuron, e a BAE Systems tem o Terranis. No entanto, ao contrário dos Estados Unidos, não vemos mesmo o mesmo nível de exposição. Exatamente que estes programas existem, são europeus, mas a informação à volta e a maneira como a informação é exposta não é igual. E o mais interessante é que depois de ter analisado estes sites, eu vi realmente que, visto no céu, no ângulo certo, estes tipos de tecnologias parece tudo menos convencional. Se estivermos a olhar para o avião de lado, se estiver a voar de lado, parece realmente com o típico silhueta de um OVNI UFO. Muito interessante. Muitos destes aviões também são aviões barra drones, não é? São controlados e agora, nesta altura, realmente os drones estão a entrar muito no mainstream, mas estes aviões e drones são controlados remotamente e apresentam designs futuristas quase artificiais, o que pode facilmente ser confundido para quem não está familiarizado com este tipo de sistemas. Para um observador comum, um objeto silencioso, de forma incomum e com movimentos fora do habitual, pode rapidamente ser interpretado como algo inexplicável. Outro ponto curioso é que já existe alguma especulação de que certos drones autónomos possam estar a explorar formas de propulsão diferentes das tradicionais. Por exemplo, a propulsão iónica, que acelera partículas através da eletricidade, muito interessante. A propulsão eletroaerodinâmica,
que utiliza campos elétricos para mover o ar sem necessidade de motores convencionais, muito interessante. E depois entramos claramente naquele território em que a tecnologia ainda fica mais avançada, não é? Conceitos, João, de antigravidade. Muito interessante e não é meramente especulativo. Portanto, a antigravidade é um conceito já tem muitos anos, só que tem vindo a ser, de alguma forma, oprimido, de forma a que não chegar ao mainstream. Mas o Zero Point Energy Field é uma possível fonte de energia bem viável que irá ser abordada de futuro, quem sabe. Ou não, vamos aguardar. Sim, e para perceberem mais ou menos o que é este tipo de antigravidade, é manipular ou até anular a própria gravidade. A ideia de energia de ponto zero começou em 1948, com o físico holandês Hendrik Casimir, que trabalhava nos laboratórios da Philips nos Países Baixos. Ele previu, teoricamente, que mesmo no vácuo absoluto, existiriam pequenas flutuações de energia capazes de gerar uma força entre objetos muito próximos, o que hoje chamamos do efeito Casimir. Alguns anos depois, no final da década de 1950, o físico Marcus Sparney tentou medir esse efeito pela primeira vez. Embora tenha encontrado sinais compatíveis, os resultados ainda não eram suficientemente precisos para convencer totalmente a comunidade científica. Foi apenas em 1997 que, na base de Los Alamos, no estado do Novo México, que o físico Steve Lamoureux conseguiu realizar uma experiência altamente precisa. Este laboratório é uma das principais instituições de investigação científica dos Estados Unidos, originalmente criado durante o projeto Manhattan. Até hoje, continua ativo e operacional, sendo um centro importante para a pesquisa em física, energia e segurança nacional. Se algum dia estas tecnologias vierem a existir, ou se já existirem fora do conhecimento público, podem ajudar a explicar muito destes relatos de UAPs, UFO, OVNI. Objetos que se movem realmente, como eu já tinha dito, em formas extremas, mudam de direção de forma abrupta e parecem desafiar aquilo que entendemos como leis da física. No fim, fica a questão: estamos perante algo verdadeiramente desconhecido ou apenas tecnologia que ainda não chegou ao nosso alcance? João, seria interessante que alguma desta tecnologia fosse extraterrestre? Efetivamente, temos que colocar essa questão, Filipe. Eu acho que é importante, neste momento, mesmo que seja para aumentar a nossa criatividade e eventual nível de consciência, é muito importante pormos várias hipóteses em cima da mesa. Eu costumo dizer que eu antes só acreditava no que via e atualmente costumo dizer que só acredito que não é possível quando me provarem. Portanto, eu venho da área científica, não sou nenhum gênio, mas sou biólogo, tenho um mindset científico e gosto muito desta questão porque efetivamente aborda questões como tecnologia e como a vida, e são questões lindas, e temos que, efetivamente, como tu disseste, e bem, colocar a questão de que esta tecnologia destes Black Projects poderá eventualmente advir de outro planeta. Mas também temos que colocar outras questões. Portanto, poderá ser tecnologia desconhecida de origem rival, da China, da Rússia, por exemplo. Podem ter lá uns cientistas muito à frente que tenham descoberto uma fonte de energia totalmente diferente daquilo que se conhece até hoje e agora estão a vir cá para fora mostrar os seus feitos. Podem ser manobras de desinformação com aplicação de tecnologia holográfica ou similar, portanto, através de hologramas. Isto não explica muito a questão física, porque um holograma não é basicamente só a matéria que existe ali, são fotões, não é um pedaço de ferro, não é um pedaço de nave, mas às vezes à distância dá a ideia que poderá ser um objeto 3D sólido, não é? Portanto, também é importante colocar esta questão da tecnologia holográfica, que pode ser efetivamente alguém a querer enganar alguém. Depois temos também os fenómenos atmosféricos raros. Não podemos descartar esta hipótese, tal como os raios dos trovões. No fundo, aquilo é plasma, aquela luz que se vê é plasma, e o plasma o que é? Não é mais do que o estado da matéria, como temos o líquido, o gasoso, o sólido.
também há o estado de plasma e, efetivamente, a luz que vemos são plasma. E às vezes há outros fenómenos semelhantes aos raios das trovoadas que poderão surgir. Estou-me a lembrar de alguns, por exemplo, uns raios que surgem do chão e que percorrem a atmosfera até chegar às nuvens. Em vez de virem de cima para baixo, vêm de baixo para cima. Outras, por exemplo, bolas de plasma que se formam na atmosfera através de trocas iónicas. Enfim, pois há efetivamente a hipótese da tecnologia extraterrestre. Não pode ser descartada, não digo que seja a mais provável, mas é bom que possamos efetivamente, eventualmente, estar preparados. E aqui eu prefiro acreditar nesta possibilidade como uma mera possibilidade, para não vir mais tarde a ser surpreendido e ficar em choque. Eu convido-vos a pensarem nisso apenas como uma possibilidade, mas é importante começarmos a fazer este tipo de exercícios, porque a tecnologia e a ciência não são estáticas, as coisas evoluem. Sim, muito interessante realmente essa grande análise que fizeste aqui, porque existem muitos caminhos onde é que poderemos, não é, nos guiar, e realmente é interessante termos esta análise. Coisa que é possível, que nós não podemos segurar-nos a 2 ou 3 hipóteses apenas. João, isto dava para horas, mas antes de terminarmos, parece que o radar do sinal profundo captou novos sinais. O que é que temos nas últimas transmissões? Ora, Filipe, muito bem. Vamos então aqui dar algumas das notícias mais recentes do panorama UAP, também de alguma forma para cativar os nossos ouvintes, para que eles próprios possam fazer as suas pesquisas no YouTube e na net. Obviamente temos que saber filtrar a informação, não é fácil, e também não é 100% eficiente se estamos a ser assertivos ou não, mas é fixe fazer o exercício e sugerir a todos que o façam. Então, a nível de notícias do panorama UAP, tivemos a audição do Congresso sobre UAPs e OVNIs e projetos ultra-secretos da CIA, Pentágono e companhias aeroespaciais privadas em 2023, 2024 e 2025. O que é que isto quer dizer? Se começamos a ter audições do Congresso americano, basta, porque é o povo que aborda mais esta questão a nível de mainstream, não por serem americanos, mas por serem sensacionalistas. Já houve no passado recente 3 audições do Congresso sobre o tema UAP, projetos secretos, engenharia reversa, corpos biológicos não humanos. Portanto, não estamos a falar de um filme de Spielberg, estamos a falar de uma eventual realidade que alegadamente está a vir cá para fora através de whistleblowers, ex-militares, ex-cientistas, no Congresso americano. Portanto, eles fazem jura de que aquilo que estão a falar é verdade. Depois, temos muito importante também, penso que seja relevante dizer, que o próprio governo dos Estados Unidos, de forma intencional, com segundas intenções ou não, criou um site dentro do próprio governo, que é o www.war.gov. Convido a todos a consultarem este site, que tem diretamente a ver com o UAP e OVNIs. Ou seja, se forem a este site, vão ver imagens reais lançadas que outrora foram secretas e que atualmente estão a ser divulgadas pelo próprio governo. Imagens de quê? De UFOs, de OVNIs, de objetos voadores não identificados, e UASOs, que é objetos submersos não identificados, que é debaixo d'água. Portanto, basicamente poderão ter a mesma origem ou não. E no dia 9 de junho de 2026 houve uma UAP Press Conference, que é uma conferência de imprensa sobre o tema OVNI. Portanto, protagonizada por quem? Pelo David Grush, que já foi falado aqui, que foi o primeiro whistleblower dos tempos modernos, em 2023, e a nova equipa da Arrow, que é formada por vários congressistas e uma líder que é a Ana Paulina Luna, faz parte também do Congresso e é líder neste órgão recentemente criado para investigar o fenómeno UAP de uma forma descomprometida, clara e objetiva. Porque a Arrow já existiu no passado, mas era o Carson, outro senhor que liderava, e no fundo eles recebiam muitos reports de UFOs, de whistleblowers, mas depois eles próprios também os abafavam. Portanto, isto era aqui um pouco
uma corrupção interna que penso e espero ter deixado de existir com esta nova direção. Depois, muitas destes players, destes game players, estão a vir cada vez mais a público, quer sejam whistleblowers, ex-cientistas, ex-militares, congressistas, inclusivamente, vários congressistas, quer de direita, quer de esquerda, quer os democratas, quer republicanos, estão unidos nesta causa, o que é interessante, e efetivamente alegam também que não são só os Estados Unidos que têm este tipo de informações, a própria China, Rússia, Austrália, Canadá, Reino Unido e a própria União Europeia também têm fenómenos UAP e também têm projetos que o estudam. Agora, onde é que chegam, nós não sabemos, nem sei se alguma vez iremos saber. Exatamente. E no fundo, não é aqui que ficamos, os Black Projects são reais. A existência de programas secretos, tecnologia avançada e investigação altamente classificada não é ficção. E aqui chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Gostaríamos de informar que, se escreverem Sinal Profundo no Spotify, Apple Podcasts ou YouTube, vão encontrar todos os nossos episódios disponíveis. Estamos por lá para quem quiser ouvir, explorar e mergulhar um pouco mais fundo nestes temas. Se gostaram, considerem seguir o podcast e deixar uma review na vossa plataforma favorita. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas e permite-nos continuar a desenvolver este projeto. E se conhecem alguém que gosta destes temas, partilhem. Este foi mais um Sinal Profundo. Até à próxima. Até à próxima.